Glória a Deus. Muitos irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos na Igreja Cristã Rede Acolher. E assim como ontem, ainda estamos aqui com um certo problema, uma dificuldade técnica. Parece que, não sei se caiu algum poste, alguma coisa aqui na região, que a nossa igreja está com a luz ligada parcialmente. Então no salão principal nós estamos sem energia elétrica, então aqui nós estamos no escritório da igreja, por isso nós vamos fazer aqui a nossa live no nosso seminário, para que os irmãos possam ser abençoados, amém? Essa aula que nós iremos trabalhar hoje, ela já tem a videoaula, tudo certinho, mas como nós temos feito a live, né? A live tem sido bastante produtiva, porque tem trazido uma inspiração complementar, né? Ali, se você assistir a videoaula, você vai ver a videoaula às vezes muito sucinta, muito objetiva, né? Com um período bem curtinho ali de ministração, e aqui na live nós conseguimos trazer aí uma inspiração maior, tendo mais liberdade. Então os irmãos que forem chegando hoje na igreja, se eles forem se achegando, vão se achegar aqui no escritório e nós vamos fazer a live assim como programado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então nós estamos aqui fazendo o nosso segundo curso do Seminário Bíblico Querix, que é Obras Mortas. Esse curso, Obras Mortas, ele fala sobre pecados, né? Nós estamos aqui trabalhando a questão dos pecados. Então nós já falamos sobre arrependimento, já falamos sobre as obras da carne, né? A ideia da inclinação, né? A inclinação, que nós temos essa guerra interior, essa luta interior. E hoje nós vamos aqui falar de um assunto extremamente delicado, que são os pecados sexuais. Amém? Glória a Jesus. Então nós vamos aqui, antes de mais nada, fazer uma oração para pedir que Deus nos ajude, nos abençoe nesse tema tão delicado que é os pecados sexuais. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos concede de uma vez mais. Podemos nos reunir, podemos aqui meditar na Tua Palavra. Senhor, nós queremos te pedir, Senhor, eu quero te pedir que a Tua graça nos basta nesta noite, Senhor, que a Tua graça nos basta nessa live, Pai, que a Tua bênção, Senhor, que enriquece, que não venha acrescida de dores, seja sobre as nossas vidas, seja sobre as nossas casas, seja sobre a nossa família, sobre o nosso ministério, Pai. Em nome de Jesus Cristo, faça, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, Senhor. E que essa palavra, essa mensagem possa ser inspiradora, libertadora para muitas pessoas que precisam ouvir sobre esse assunto tão delicado que é os pecados sexuais. Amém? Em nome de Jesus, Senhor, eu repreendo Satanás e toda obra do diabo, toda oposição caia por terra. Que a Tua palavra, Senhor, produza o resultado pela qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Eu quero até pedir para a pastora Renata, está publicando o link desta live lá no grupo do EAD Obras Mortas, né? Tem um grupo chamado EAD Obras Mortas, que ali estão todos os nossos seminaristas que estão fazendo este curso, né? E ali é que nós temos liberado ali o link, temos liberado ali as videoaulas e também o link da live. Também vou pedir também para aqueles que estão aqui presentes, né, ficarem quietinhos, né, para não sair na live, a Eloá cantando ali uma musiquinha, né? Então isso para que haja uma inspiração maior aqui e a gente possa seguir aqui com essa mensagem. Amém, irmãos? Glória a Deus? Glória a Deus. Irmãos, falar sobre esse assunto é um assunto um pouco delicado, né, irmãos? Falar sobre questões sexuais nem sempre é uma tarefa fácil. Para nós cristãos, para pastores, para obreiros, para pessoas que
se dizem, que reconhecem Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, para pessoas que querem viver uma vida santa, uma vida reta, que querem crescer na graça, no conhecimento, mas que ainda acaba sendo um problema, questões do cunho sexual. Amém? Glória a Jesus. Se puder só abaixar um pouquinho aí, porque está ecoando aqui na nossa meditação. Amém? Glória a Deus. Então, primeiro texto aqui que eu quero compartilhar com você, meu irmão, está em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, que diz assim: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emoluções, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, homicídios, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse. Presta atenção no que o apóstolo Paulo conclui aqui: que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Meu irmão e minha irmã, se há uma coisa que mais pode causar perturbação no coração de um crente, é pensar na possibilidade de não herdar o reino de Deus. Herdar o reino de Deus, irmão, é a esperança. É a nossa esperança viva, é a esperança que o Senhor Jesus nos trouxe quando nós temos uma esperança que ela não se resume a essa vida. A esperança que temos em Cristo é uma esperança eterna. Então o apóstolo Paulo, ele diz que se a nossa esperança fosse apenas para esta vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis de todos os homens, né? Então a nossa esperança é além desta vida. Pelo contrário, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos numa terra que jaz no maligno. Mas quando eu leio Gálatas capítulo 5, versículo 19 até o 21, nós ficamos aqui de cabelo em pé. Porque o apóstolo Paulo, ele não está falando para pessoas do mundo, irmãos. O apóstolo Paulo não está falando para pessoas que não são da igreja. Ele está falando para os crentes que estavam ali situados na igreja da Galácia. Então, essa igreja era uma igreja que trazia um problema muito grave. A igreja da Galácia, ela experimentou a libertação do Espírito Santo. Ela experimentou a graça do poder do século vindouro. E depois começou a voltar para as primeiras obras da lei. Então, a exortação do apóstolo Paulo, aqui nessa carta aos Gálatas, é uma exortação para que eles mantenham-se firmes na graça e não volte nas obras antigas do judaísmo e da lei. Então, irmãos, nós estamos falando aqui com pessoas, o apóstolo Paulo está falando com pessoas que amam a Deus, que são crentes, que são a igreja do Senhor. E aqui ele faz uma lista, irmãos. Ele faz uma lista. Mas antes de nós meditarmos nessa lista, eu queria só voltar aqui um pouquinho. No versículo 13, quando ele fala assim, ó: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, e não useis então da liberdade para dar ocasião à carne para servir-vos, mas servir-vos uns aos outros em amor. Então aqui o apóstolo Paulo, ele vem construindo, nesse capítulo 5, uma ideia da liberdade
que é estar em Cristo. Ele fala da luta da carne contra o Espírito, ele fala da inclinação que nós precisamos nos inclinar para andar nas coisas do Espírito, andar no Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne. E aqui ele fala sobre acerca desta liberdade que nós temos de estar em Deus, de estar em Cristo, mas que esta liberdade, ela não nos dá o direito de usarmos a liberdade para dar ocasião à carne. Então, como nós falamos na semana passada, e se você não assistiu ainda a ministração das obras da carne, eu te aconselho a você voltar lá e assistir, porque é muito esclarecedor essa dinâmica entre a nossa natureza carnal e a nossa natureza espiritual. Então aqui o apóstolo Paulo fala que aqueles que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, nós sabemos que o Senhor, ele nos perdoa, né, de todo mal. Mas a Bíblia diz que nós não somos mais escravos do pecado e que nós precisamos agora entregar a nossa vida ao Senhor Jesus e sermos escravos dele, né? Eu quero ser escravo de Cristo, eu não quero ser escravo do pecado, eu quero ser escravo de Jesus. E eu quero que ele seja o meu Senhor, eu quero que ele seja aquele que vai dirigir os meus passos nesta jornada. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então aqui é uma decisão, é uma escolha. E nesta lista que o apóstolo Paulo trata aqui em Gálatas, ele fala sobre as obras da carne. Aqui nós dividimos em alguns pontos e será o nosso foco de estudo nesses pecados. Então, por isso que esse curso das obras mortas, ele seria uma espécie de hamartiologia, porque é a ideia que nós temos de recebermos uma doutrina, a doutrina do pecado. Amém? Paz do Senhor, irmã, pode entrar, fica à vontade. Nós estamos aqui fazendo a live, mas é como se fosse lá na igreja, né? Como nós estamos sem luz lá, então aqui a gente vai apertando aqui, todos são bem-vindos. Amém? Então, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, ele gera uma lista, irmão. Essa lista é uma lista terrível, é uma lista que nos leva a refletir e caminhar para uma maturidade maior na presença do Senhor. Uma maturidade de que existem coisas aqui nessa lista, como por exemplo glutonarias, irmãos. Glutonarias é um pecado que a pessoa comete quando ela come excessivamente, quando ela gosta de comer, né? Então, nós vemos muitas pessoas, infelizmente, crentes no Senhor Jesus Cristo, que ainda têm dificuldades com a glutonaria, que não consegue ali comer um bife, né? Não consegue comer um prato de arroz com feijão, ele tem que comer 3, ele tem que repetir 5 vezes, né? Aquele prato de comida, né? Ele não consegue comer uma traquinas, ele tem que comer um pacote de traquinas, aleluia, né? Então, a glutonaria está na mesma lista que a fornicação e o adultério. Então, irmãos, é uma questão que é para nós chamar a nossa atenção. Por isso que essa ministração, esse curso, faz parte do nosso discipulado. Nós precisamos compreender que existem situações que são extremamente carnais, que muita coisa Deus nos liberta, irmãos. É muito certo isso. Muita coisa Deus nos liberta. Mas vamos chamar assim, temos uma dupla libertação. A libertação que é por parte de Deus nas nossas vidas, mas também tem a parte que é nossa. Amém? Acerca das nossas escolhas. Então essa lista que tem tanto falando sobre adultério e fornicação, como também bebedices, glutonarias, invejas, heresias, brigas, dissensões, iras. Então aqui nós temos problemas de relacionamento, pecados de relacionamento, pecados contra o templo, pecados religiosos. E hoje nós vamos falar sobre os pecados sexuais. Amém? Glória a Deus. Então o pecado, irmão, não é o assunto principal da Bíblia.
Infelizmente, existem muitos púlpitos nas igrejas, irmãos, que o pecado virou o assunto principal da pregação. E o pecado, o assunto principal, sempre com um viés de acusação. Sempre com um viés de juízo sobre a causa. De olhar para uma pessoa dentro da igreja e julgá-lo pelas atitudes e entender se ela está ou não. Que a gente... Glória a Deus. Tá tudo bem aí? Tá acontecendo alguma coisa? Não, deu uma travada? Deve ser a internet, então. Não, alguém ligou. Ah, tá bom. Amém? Se alguém quiser ficar aqui, porque aí senão vocês vão me matar, que eu vou ter que ficar virando assim para olhar para vocês, né? Isso, senta aí no sofá, irmã, glória a Deus. Amém. Estou feliz porque as irmãs estão aqui hoje. Nós estamos nessa live falando sobre a nossa aula de número 4 do curso Obras Mortas, que é pecados sexuais. Amém? Glória a Deus. Então nós estamos aqui bem no início. Se você está com o seu livro, aí a irmã está com o livro ali, né? Nós estamos aqui na página 52. O pecado, eu dizia, não é o assunto principal da Bíblia, né? E na verdade é apenas uma sombra, porque o principal assunto da Bíblia não é o pecado. O principal assunto da Bíblia é o perdão do pecado, é a remissão dos pecados, é a purificação dos nossos pecados. Amém, irmãos? Amém. É apenas uma sombra. E eu dizia que alguns irmãos têm feito do pecado o assunto principal. Né? Como se o pecado pudesse ser vencido pela nossa capacidade intelectual, a nossa força de vontade de vencer o pecado. E nós, nas aulas anteriores, temos visto que o pecado, na verdade, ele traz um prazer, uma satisfação para a nossa natureza pecaminosa. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. E que a nossa inclinação é que vai determinar aonde que estará o nosso coração e como que nós vamos se portar diante do pecado. Então o pecado é apenas uma sombra. E quando nós, para que a gente possa perceber essa sombra, né, nas nossas vidas, nós precisamos lançar a luz da palavra do Senhor. Nós só podemos ver uma sombra se houver uma luz que alumia, né, que ilumina as nossas vidas. Então, irmão, a luta contra o pecado, ela foi, é e sempre será uma batalha contínua na vida do crente. Amém, irmãos? Glória a Deus. A Bíblia diz que nós estaremos livres de uma vez por todas do pecado quando este corpo, o apóstolo Paulo ele traz essa ideia muito clara que o agente do pecado é o nosso corpo. É a nossa natureza caída. O pecado que habita em nós é como um câncer, é como um parasita que gruda na nossa natureza e nos seduz e nos arrasta para uma vida pecaminosa. Mas quando nós deixamos que o Senhor Jesus traga a luz, então aquilo que é a sombra, ele passa a ser iluminado e nós passamos a ver aonde nós precisamos trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, para tentarmos compreender o pecado, não daria aqui para falarmos de uma maneira tão simples. Porque, irmãos, falar sobre pecado é simples para alguns. Para mim, o pecado não é simples. Porque pegar essa lista de Gálatas capítulo 5 e falar que os pecados são esses, e que se eu me purificar desses pecados, eu estou livre do pecado, seria muito simplista. Porque pecado não é só essa lista. Pecado é tudo que vai contra a natureza de Deus. Então o que é o pecado? O pecado é a transgressão
da lei, né? Num contexto veterotestamentário, quando eu olho para o Antigo Testamento, quando a Bíblia me fala sobre pecado, pecado é a transgressão da lei. Mas o que é a lei para mim? O que é a lei para você? Nós não estamos debaixo da lei de Moisés. Nós estamos debaixo da lei de Cristo. E a lei de Cristo é a lei do amor, é a lei da graça, é a lei do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quando eu estou debaixo da lei, então um gesto de falta de amor é a transgressão da lei do amor. Se amar é o resumo de toda a lei, como disse Cristo, então quando eu tenho uma atitude que não reflete o amor de Deus, logo eu estou cometendo pecado. Então, o pecado, ele é um entendimento sobre nós mesmos. Porque qual é a motivação que nós temos para não pecar? Qual é a sua motivação? Se você pensar em pecado, qual é a motivação que você tem para querer se livrar do pecado? Porque, irmãos, nós vamos falar aqui de pecados sexuais. Quando eu falo sobre se eu falar para você assim a palavra cocaína, crack, né? Se eu falar essas duas palavras para você, a primeira coisa que vai vir na sua mente vai ser morte. Não é isso? Vai ser morte. É destruição, é destruir no corpo, é vício, é se entregar para a morte. Um viciado de crack, ele está caminhando para a morte. Se ele não for resgatado e salvo desse vício, ele vai morrer no seu vício. Porque aquilo vai destruir o seu corpo, a sua alma, a sua dignidade. Só que quando nós falamos sobre sexo, a primeira coisa que vem na mente é prazer e não morte, irmãos. Então, de alguma maneira, o mundo conseguiu desassociar a ideia sexual da dimensão do pecado. E o salário do pecado é o quê? A morte. Então, se o salário do pecado é a morte, logo eu não estou falando isso no âmbito da igreja, tá, irmãos? Estou falando isso na nossa sociedade, no mundo. Nós estamos aqui vivendo um tempo, irmãos, que a sexualização dos nossos jovens tem começado cada vez mais cedo. Por uma questão que está explícita na nossa sociedade. Questões como casamentos homoafetivos, questões como ideologia de gênero, questões como essa ideia antropocêntrica, né? Antropós-homem, né? Então é o homem no centro, e aí eu olho e o importante é ser feliz. O importante é você viver uma vida que você seja feliz, não fazendo mal a ninguém, mas não importa o que você faça. E isso, quando nos traz para essa visão de pecado, a coisa muda. Qual é a motivação? Se você chegar para o ímpio e falar assim, por que você assiste pornografia? O ímpio vai dizer assim, não estou fazendo mal para ninguém, estou ali saciando os meus desejos. Não existe uma motivação clara para essa pessoa que aquilo pode ocasionar, talvez, uma condenação eterna, que é o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Que quem comete tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, não adianta a pessoa ser totalmente honesta e trabalhadora, e fazer o bem, e fazer caridade. Por quê? Porque esses elementos que nós encontramos na palavra de Deus já os condena sem direito de defesa. A pessoa, ela se engana, ela acha que não está cometendo pecado, mas está. Então, o que me motiva, irmãos, a vencer o pecado é o meu amor por Jesus Cristo. Porque nós falamos tanto da graça e nós queremos desconstruir o fator do evangelho do medo. Porque existe um evangelho do medo pregado nas igrejas, que nós estamos o tempo todo em xeque quanto à nossa salvação.
Parece que nós estamos continuamente analisando a nós mesmos, porque alguém está dizendo que se eu cometer pecado eu não vou ser salvo. Quando na verdade a ideia do pecado tem a ver com o meu amor a Cristo. Porque eu não vou ser condenado pelo meu pecado, porque eu já escolhi lançar sobre Ele todo o meu pecado. Ele me oferece gratuitamente esta salvação, Ele me oferece gratuitamente esta possibilidade, e eu me aproprio desta possibilidade, e eu me aproprio desta oferta que Jesus Cristo me faz, de eu lançar sobre Ele todos os meus pecados, e por Ele ser curado, e por Ele ser liberto, e por Ele ser salvo. Eu não sou salvo pela minha vida de santidade. Eu sou salvo porque Ele me resgatou. Eu sou salvo pela graça. A graça é o favor imerecido. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então nós somos criados e nascidos de novo. Agora com uma única motivação: agradar aquele que nos comprou. Agradar aquele que nos transportou de uma vida miserável, de pecado, que me transportou de uma vida de miséria espiritual e me fez assentar junto aos príncipes dessa terra. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Então, o que é o pecado? Eu já tenho falado bastante, e eu acho que essa visão etimológica de entender a palavra pecado nos traz luz para entendermos como nós devemos nos portar diante desse mal da humanidade. O pecado é um mal da humanidade. O pecado é o câncer. O pecado é a destruição. O pecado tirou o homem de Deus. Afastou o homem de Deus. Então, a palavra pecado, em grego, a palavra original é a palavra hamartia, né? E entender essa palavra traz um pouco de luz para o nosso entendimento. O que é a palavra hamartia, né? A palavra hamartia traz a ideia, primeiramente, de errar o alvo, né? Eu tenho falado muito sobre isso, porque isso nos traz uma outra visão do pecado. Porque quando falamos do pecado, só pensamos no checklist. Só pensamos em, isso pode, isso não pode, isso pode, isso é pecado, isso não é pecado. Pastor, é pecado assistir novela? Pastor, é pecado comer carne de porco? Pastor, é pecado assistir futebol? Pastor, é pecado não sei o quê? Parece que nós queremos respostas para justificar os nossos maus desejos. Porque eu preciso encontrar em mim mesmo a motivação para fazer boas escolhas, escolhas que agradam a Deus e que dentro do meu próprio coração o Espírito Santo me mostra o caminho que eu devo seguir. Me mostra o que é certo e o que é errado. Então quando eu penso em pecado no ponto de vista etimológico, pensando nessa palavra hamartia, que significa errar o alvo, então eu penso no pecado como sendo uma possibilidade de eu acertar o alvo. O pecado é uma possibilidade que o Senhor me concede para acertar o alvo. Para poder fazer o que é da vontade de Deus. Para que quando a vontade de Deus é conhecida pelo meu coração, eu tenho a opção de falar, eu vou acertar o alvo. Então a gente às vezes está pensando no pecado como o pecado por si só, né? O pecado como a consequência das nossas atitudes pecaminosas. Quando o pecado nasce aqui no coração, irmãos. O pecado, ele nasce nos nossos maus desejos. E Tiago vai dizer que o pecado é como uma gestação. Né? Como uma gestação que vai ali sendo gerado as nossas concupiscências, os nossos desejos, os nossos maus desejos. Nós somos tentados, engodados por esses maus desejos. Amém? Glória a Deus. Então, no primeiro momento, hamartia significa errar o alvo. Mas também, é claro, pecado significa desviar-se da lei de Deus,
né? Então, se desviar da lei de Deus é pecado, e se eu entendo que a lei de Deus no meu coração é aquilo que eu sei que é a vontade de Deus para a minha vida, então nós precisamos ter a capacidade em Deus de nos desviar dos nossos maus comportamentos. Lembra daquele versículo que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Irmãos, o pecado é um assunto complexo, irmãos. O pecado não é uma lista. O pecado é uma maneira de compreender a própria existência. O pecado não é atribuir aos fatos da nossa conduta humana um rótulo. Isso diz que cada um haja conforme a sua própria consciência. Então, se eu tenho fé para dizer que comer carne não é pecado, então eu como carne, dou graças a Deus. Mas se o meu irmão se escandalizar pelo fato de eu comer carne, então eu devo evitar comer carne para que ele não peque, me vendo comer carne. Você vê como é complexo essa ideia do pecado? Porque se para mim que não tenho problema com a carne, se eu como carne eu não peco, mas se eu comer carne na frente do meu irmão, que acredita que comer carne é pecado, eu vou cometer pecado, porque eu estou levando ele ao escândalo, eu estou escandalizando o meu irmão. Então, uma pergunta que sempre a gente vai falar mais para frente, vai ter uma aula só sobre os pecados contra o corpo, que a gente vai falar sobre a bebedice, né? E aí alguém vai perguntar, mas tomar um copo de vinho é pecado? Né? Tomar cerveja é pecado? Isso depende, não dá para trazer uma resposta simples para isso. Por quê? Porque se eu, por exemplo, sou um descendente de italiano, que desde cedo, desde quando eu era pequeno, eu sempre tive na minha família o hábito de que os meus pais, os meus tios e toda a família se reúne no domingo à tarde e come aquelas massas, as macarronadas, os raviolis e os rondellis e tudo essa coisa maravilhosa. E toda a vida os meus pais comiam essas coisas tomando uma taça de vinho. Se hoje eu tomar uma taça de vinho, qual o pecado que há nisso para mim? Nenhum. Agora, se eu sou de uma família em que eu via o meu pai tomando cachaça, batendo na minha mãe, espancando os meus irmãos, e aí eu também tive problema com bebida, hoje que sou crente, para mim até o cheiro do sorvete de passas ao rum é pecado, irmãos. Até o bombom de licor é pecado. Eu não posso me permitir associar-me com algo que já fez mal e me levou à destruição, irmãos. Então aí se eu falar para uma irmã, lá o filho do italiano que toma vinho é pecado, eu estou indo contra a própria cultura. Tanto é que os próprios judeus, eles tomavam vinho. Jesus, ele transformou água em vinho. Jesus não transformou água em suco de uva. Então nós vamos falar com isso, mas é só um exemplo para que nós entendamos a complexidade do pecado. Então o pecado, ele precisa ser compreendido dentro do meu entendimento de que eu quero amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se eu quero amar a Deus sobre todas as coisas, a motivação que me leva a vencer o pecado não é simplesmente uma lista de certo ou errado, mas é uma motivação de que eu quero agradar a Deus com a minha vida de santificação, de santidade e de devoção ao Pai. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo, ele classifica esses pecados, né? Ele classifica nesse texto aqui e nós vamos trabalhar cada um deles. Então, primeiro vamos falar sobre pecados aqui. Hoje é falar sobre os pecados sexuais. Irmãos, aqui no texto de Gálatas, a palavra do Senhor diz assim, ó: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação,
impureza, lascívia. Então, aqui, os 4 primeiros pecados dessa lista, nós classificamos de uma maneira didática para ser mais fácil o entendimento, mas não que isso seja uma regra. Que eu fiz uma classificação, aqui para esses pecados, e o curioso é que os primeiros pecados, esses 4 primeiros pecados, eles são de cunho sexual, né? Os 4 primeiros pecados. Então, adultério, adultério, fornicação, impureza e lascívia. Irmãos, falar sobre isso na igreja é algo muito complicado. Pouco se tem falado. Paz do Senhor, irmã, pode entrar, fica à vontade, já tem uma cadeira aqui cativa para a irmã. Em nome de Jesus. Imagina. Não, cada um que está chegando. Que bom que as irmãs estão se achegando, né? Nós estamos fazendo a live. O quê? Caneta? Nós estamos aqui fazendo a live, mas o objetivo principal aqui não é ter aqui uma videoaula. Estou gravando videoaula, né? Até que se eu estivesse gravando videoaula, eu estava fazendo, né? De uma maneira diferente. Pode, Senhor, irmão. Pode se achegar, ó. Pode entrar aqui, ó, se quiser. Eu vou ficar aí também. Se der trazer mais uma cadeira para cá, fica à vontade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que está nos assistindo pela live, compartilhe essa live, irmão. Esse assunto, pecados sexuais, é um assunto que ele é muito complicado. Por quê? Porque as pessoas, elas têm vergonha de falar. Então, às vezes a gente está ali na igreja, nós estamos ali. É interessante, né, irmãos? Que na igreja parece que todo mundo é santo, né? Não é verdade? Na igreja parece que todo mundo está liberto, curado, e só falta as asas de anjo para poder, né, falar que a glória, né? Estou até ficando um pouquinho mais de lado para poder olhar aqui para todos vocês. Irmãos, os pecados na área sexual é algo que traz vergonha para um crente. Se da mesma maneira que no mundo, isso às vezes é tido como algo de orgulho, né? Um jovem de 18 anos que é virgem, ele é tratado como deboche. Ele é bullying, né? As pessoas fazem bullying com ele, porque onde já se viu um jovem de 18 anos virgem, né? Ou então, às vezes, quando está ali na escola e alguém vem apresentar ali a pornografia e o jovem crente fala, não me envolvo com essas coisas. Ele também vai ser ali tratado como o santarrão, né? Aí o santarrão. Então é orgulho para o mundo questões sexuais. Por isso que eu disse que foi desassociado, né? O mundo conseguiu desassociar da mente das pessoas pecados sexuais, irmãos. Foi desassociado. Na época dos nossos pais, dos nossos avós, até sair com uma roupa um pouco mais curta já era um escândalo, né? As mulheres usavam uma saia porque era uma coisa cultural. Hoje em dia, irmãos, a gente está aqui, às vezes eu estava vindo outro dia no Parque Novo Mundo, a menina estava com um topzinho na rua, que parecia que estava na praia, irmãos. No Parque Novo Mundo não tem praia. No Parque Novo Mundo não tem Sesc, não tem piscina. No Parque Novo Mundo não tem, irmão. Só tem o Rio Tietê. Ninguém vai lá tomar banho, né? No Rio Tietê. E aí a mocinha estava praticamente nua, estava semi-nua no meio da rua. Sem vergonha, sem pudor. Para o mundo isso é normal. Mas isso também está dentro da igreja, irmãos. Os pecados na área sexual, eles estão dentro das igrejas e eles estão sendo, aquele assunto difícil de lidar e as pessoas acabam deixando para lá e vai tentando cada um por si e Deus por todos, né? Cada um por si e vamos tentando, vamos errando e vamos tentando acertar e Deus vai dar vitória, mas quando na verdade nós como igreja, Deus já nos deu a ferramenta para que a gente se liberte de pecados sexuais. O primeiro ponto é isso que eu acabei de falar, que é a motivação. Se um jovem crente assiste pornografia, qual é a pergunta que eu tenho? Aí você, mãe, você pega, né? Você chega lá, entra lá no filho, entra no quarto, né? Hoje o negócio tá pesado aqui, irmão, então vai segurando aí. Aí a mãe chega no filho, vê lá o filho lá, vendo pornografia no celular, ele não consegue desligar. Aí a mãe ouve lá os barulhos estranhos.
Ai, meu filho está preso nesse pecado, meu filho está preso nessas coisas. Aí o que você como mãe vai fazer? Primeiro, você vai querer pegar o pau e quebrar na cabeça dele, né? Bater não adianta, irmão. Chinelo não arranca lascívia. Na marra, né? Cortar a internet, não vai funcionar, irmão. Porque o problema está dentro, o problema não está fora. As questões externas são apenas os mecanismos que despertam dentro do coração e da natureza humana os mais perversos sentimentos de perversidade na área sexual. Então, muitos não conseguem falar. Muitos estão na igreja, às vezes com dificuldade, e não estão procurando ajuda. Irmãos, eu sei que é difícil também procurar ajuda. Porque, aquilo que eu falei até no começo, o pecado tem sido, para muitas igrejas, o assunto principal, né? E o motivo para que eu exerça uma função na igreja, para que eu faça alguma coisa, para que eu tome a ceia, eu não posso ter pecados. E quando eu penso assim, logo eu sou o tempo todo colocado em xeque por mim mesmo. Será que eu sou digno? Né? A irmã estava falando, né, que ela cometeu um pecado e ela teve vergonha de Deus, ela se desviou, não queria mais ir para a igreja porque tinha vergonha, sabe, de achar que tinha cometido pecados que ofendiam a Deus e que ela estava sendo rejeitada. Meu irmão, a palavra do Evangelho da Graça é: vinde a Ele. Existe um motivo, sabe, porque parece que Deus... Às vezes parece que a gente trata Deus como sendo um camarada extremamente moralista, que proíbe um monte de coisa. Sabe? Como se Deus estivesse proibindo até coisas prazerosas. Deus não está querendo proibir nada prazeroso, irmão. Coloque isso no seu coração. Deus está protegendo algo muito valioso, que é a nossa sexualidade. Eu nem vou entrar aqui nas questões da dopamina, porque a dopamina, se você não sabe, é um neurotransmissor que está em nós, não é uma droga, não é um remédio, não é nada, mas é como se fosse uma droga. A dopamina, ela é liberada pelos nossos neurônios e esse neurotransmissor, ele é o responsável pelo prazer. Então, se você, só vou dar esse parênteses rápido aqui, se você fica muito tempo sem ver alguém, você fica com aquela saudade, né? Aí quando você vê aquela pessoa, o que você faz? Se abraça, né? Sabe, você tá com a saudade de um filho, um cônjuge que está viajando, né? Um filho que foi de férias com um amiguinho, e você tá ali, você fica pensando, né? Fica com aquela saudade. Quando você vê o seu filho, aquela pessoa amada que você tinha saudade, você se abraça ela. O seu cérebro tá liberando dopamina. O seu neurotransmissor está produzindo prazer no seu coração. O seu cérebro excreta hormônios do prazer. E você sente prazer com aquilo. Se você come uma barra de chocolate, para os chocólatras de plantão, aquilo traz prazer, irmãos. Então, se no seu contexto de dopamina, né, o seu contexto neural, químico, neurológico, se você comer uma barra de chocolate, se você matar a saudade de um ente querido, isso vai liberar tipo 7, 8 neurotransmissores lá da dopamina que vai te dar o prazer. Se você assiste pornografia, isso libera 300. Consegue entender a comparação do prazer? A pornografia é algo tão terrível, irmãos, que ele é comparado com o vício da cocaína. Porque não é uma questão de sem vergonha. Às vezes a pessoa fala, não, a pessoa é sem vergonha, a pessoa não sei o que, não. O próprio corpo, ele já tem um mecanismo de recompensa e o sexo, irmão, estamos falando aqui de pecados sexuais. O sexo normal, natural, ele precisa ser trabalhado, né? A pessoa precisa lá, né, ter o contato, tem que ter amor, tem que ter toda uma preparação para essa situação, né, de prazer entre um casal. O sexo não, a pornografia não. A pornografia é o prazer imediato.
Ligou, o cérebro já está liberando ali a dopamina e aquilo é viciante. Mas eu tenho uma notícia boa, você que me assiste pela internet, irmão, se você é viciado em pornografia, da mesma maneira que o seu cérebro o seu cérebro está destruído por causa da pornografia. A pornografia está destruindo o seu cérebro e o seu sistema de recompensa. Existe um conceito, eu não sou médico, tá, irmãos? Eu pesquiso no YouTube as coisas, então a gente começa a receber algumas informações que nós podemos compartilhar. O nosso cérebro tem um mecanismo de neuroplasticidade. O que isso significa? Como se o nosso cérebro fosse um plástico. Um plástico, ele pode ser moldado. Pega uma caneta e esquenta no fogão, pra você ver. Ela vai dobrar, né? O plástico, ele pode ser moldado. O nosso cérebro é assim. Então, da mesma maneira que o seu cérebro se moldou para receber essa quantidade de dopamina, e hoje você se vê numa situação de vício sexual, o seu cérebro ele pode ser regenerado novamente e se adequar a um nível normal de dopamina. Amém, irmãos? Mas a nossa aula hoje aqui não é sobre o corpo, mas sim sobre o pecado. Amém, irmãos? Então, o primeiro pecado aqui é o pecado do adultério. O que é adultério, né? Adultério, a palavra adultério vem do latim adulterium, né? Que significa prática da infidelidade conjugal. Então, quando pensamos em adultério, até a própria raiz dessa palavra, adultério, ela tem essa ideia, essa conotação de infidelidade conjugal. Porém, no decorrer do tempo, né, essa palavra ela se expandiu para outros conceitos, como, por exemplo, o combustível adulterado. Né? Você já viu, foi lá no posto, colocou gasolina adulterada. Então o adultério também traz uma ideia de falsificar, né? de fraudar, sabe, um sentido de mudar a essência da natureza. Então quando nós falamos de adultério, é claro, o adultério é traição, irmãos. Não tem muito o que ficar enfeitando o pavão aqui. A pessoa adulterou, é um relacionamento extraconjugal. Eu tenho uma esposa, eu vou lá, procuro uma mulher para me satisfazer, sendo que eu tenho uma esposa que eu escolhi. Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e falou, você vai casar com a pastora Renata. Não, eu que escolhi. E quando eu escolhi, decidi, eu fiz um voto ali diante do altar, entendendo que o meu prazer viria sempre da minha esposa. A minha satisfação seria única e exclusivamente para minha esposa. Que ainda que a minha natureza pecaminosa se atraia por uma outra mulher, né? A natureza pecaminosa, por N situações, N tentações, N gatilhos, ainda assim, a minha decisão é que eu nunca vou adulterar a minha esposa. Eu nunca vou romper a fidelidade. Então, pensar no adultério é pensar na fidelidade. Eu não posso nunca me permitir ser levado a uma situação de adultério. Porque uma situação de adultério, irmãos, tem implicações terríveis. Né? Implicações, primeiro, emocionais. Porque uma pessoa que trai a sua esposa, ele cria um vínculo emocional com outra pessoa. E nós vemos algumas situações de pessoas que possuem esse vínculo, sabe, mutilado. Então a pessoa tem duas famílias, praticamente. Tem ali a mulher, a esposa, a mãe dos seus filhos, mas tem um caso que é a pessoa que faz ali o que a sua mulher é desrespeitoso para a sua mulher. Então, geralmente, é algo que já vai para outros pecados. Então, um pecado chama outro pecado. Porque não é só a satisfação do prazer. Porque a satisfação do prazer eu tenho com a minha esposa. Mas é quando a imoralidade está no homem ou na mulher e que é desrespeitoso satisfazer essas imoralidades com o seu cônjuge, então por isso vai procurar alguém que não tem pudor e que não tem nenhum tipo de restrição de constrangimento de imoralidade sexual. E isso implica em envolvimento emocional, isso implica em uma situação construída de difícil correção.
É difícil correção. Às vezes a pessoa vem de um casamento problemático e tem um caso e tem uma vida dupla e ele chega na igreja e se converte a Cristo e ama Jesus. E aí ouve o pastor Daniel falando sobre adultério e aquilo começa a deixar ele em pânico. Não é tão simples, não é uma coisa fácil, irmão, de lidar. Eu não posso simplesmente dizer aqui, ó, você que é adúltero, você vai para o inferno. Porque ele ama Cristo, ele verdadeiramente se converteu, mas existe um problema, que se ele falar isso para a esposa dele, talvez o casamento dele vai para o lixo, vai para a lata do lixo. Ele não pode falar para o pastor, porque ele tem medo de o pastor não compreendê-lo e o exortá-lo no púlpito. Ele não pode falar com o irmão da igreja, porque às vezes confessar para o irmão da igreja é rastro de pólvora, né? Olha, eu vou falar, irmão, uma coisa, mas não fala para ninguém, porque é para nós orarmos pelo irmão. O irmão está com problema com adultério. E aí daqui a pouco a igreja inteira está sabendo. Aí aquele possível morador do céu, aquele homem que ama Deus, o que acontece com ele? Ele não é que ele vai embora, ele é expulso da sua fé. Porque não tinha ninguém pronto para ajudá-lo, irmãos. Igreja é lugar de ajuda. Então, eu quero aqui dizer, irmãos, que se você tem problemas na área sexual, procure alguém, ore a Deus. Senhor, me mostre uma pessoa que eu possa conversar, que eu possa pedir ajuda, que possa orar comigo, que possa me aconselhar. Porque às vezes a pessoa está com problema de pornografia e a pornografia é difícil vencer sozinha. A pessoa vai lá e os gatilhos da dopamina do cérebro levam ele a pecar. Só que se ele procura um amigo na igreja, um pastor, o irmão fala, pastor, bloqueia aqui para mim. Né? Hoje existem aplicativos, né, para bloqueios de conteúdos de adulto, aí fala conteúdo adulto, como se todo adulto pudesse ver, né? Não, é de adulto, né? Qualquer adulto pode ver, então, é isso que o mundo quer oferecer, a ideia de que todo mundo, já tem 18 anos, então agora eu posso ver, é isso? Você procura o seu pastor, procure alguém vai falar, não, dá aqui seu celular, eu vou pôr a senha aqui, você nunca vai saber a senha, você não vai desinstalar o aplicativo, e toda vez que você quiser acessar a pornografia, vai vir um bloqueio na tua tela para você pôr a senha, você não vai ter a senha, quem tem a senha sou eu. Isso é uma forma de darmos as mãos, irmãos. Não condenar, porque o problema da igreja, irmão, é que a maioria dos irmãos querem condenar o pecador, mas o próprio Jesus morreu pelo pecador. Não vai tomar ceia. Irmãos, é a ceia que traz vida para poder ajudar essa pessoa a sair desse buraco, desse lamaçal do pecado. Então, imagina o adultério, para a pessoa, sabe, enfrentar as consequências desse pecado. Pecado da pornografia não tem consequências visíveis. Tem consequências internas, neuronais, né, espirituais, abrindo portas para demônios. Mas o pecado do adultério, ele abre precedentes de consequências que a pessoa precisa lidar. E não é todo recém-convertido que consegue lidar com isso, irmãos. Amém? Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Só que quando nós falamos de adultério na palavra do Senhor, aí em Mateus 25, 27, a coisa fica um pouquinho mais apertada. Olha o que diz o Senhor Jesus. Mateus 5, 27. Ouviste que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. É um dos mandamentos lá do decálogo, né, dos 10 mandamentos. Não adulterarás. Eu, porém, vos digo, Jesus, porém, nos diz, qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ficou agora estreito, né? Porque não foi Moisés que falou. Se fosse Moisés, a gente já podia até falar, não, isso aí é a antiga aliança. É Jesus que está falando. Aquele que atenta para uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, eu quero abrir só um parênteses aqui, para não também causar tanto pânico no coração de alguns homens que estão nos assistindo aqui pela live, pela internet. Irmãos,
aqui eu interpreto esse texto de Jesus da seguinte maneira. Existem outros pecados sexuais. Amém? Não é só o adultério. Nós vamos falar sobre as impurezas, né? Sobre a fornicação, impurezas e lascívia. Dentre esses 4 pecados sexuais, listado aqui em Gálatas, o adultério não é simplesmente o ato de olhar de um homem olhar para uma mulher ou de uma mulher olhar para um homem com pensamentos impuros. Entra nesse caso. É pecado também, tá, irmão? Não estou dizendo que não é pecado também. Mas entra o pecado do quê? Da lascívia, que a gente já vai explicar daqui a pouquinho. Pecado da impureza. Porém, quando aqui Jesus está falando para cobiçar, eu entendo aqui algo muito mais profundo, irmãos. Eu entendo aqui algo como uma pessoa que olha com desejos sexuais. Então, ela olha já até tendo ali o corpo, né? O corpo já entrando ali, tendo uma ereção, tendo ali um desejo sexual. Então, o adultério está mais relacionado com até a pornografia do que o adultério em relação a isso, tipo Jesus, né, de olhar para uma mulher, porque nenhum homem, principalmente crente, olha para uma mulher e fica imaginando ela pelada e fica, né, já tendo pensamentos de sexo com aquela mulher. É muito difícil. Isso, pelo menos é o que eu imagino, né? É o que eu imagino que a mente do homem, a depravação humana, ela vai até um determinado limite, né? E principalmente estamos falando de crentes, amém, irmãos? Estamos falando de crentes. Então, um homem que olha de repente uma mulher, foi atraído ali e tal, foi um pensamento impuro, foi um descuido que ele teve ali, uma impureza que entrou no seu coração. Mas o adultério que Jesus está falando aqui é quando a pessoa está lá no banheiro e está pensando na pessoa, né? Quando a pessoa está ali tendo pensamentos realmente de adultério. E aí Jesus está dizendo, já adulterou no seu coração. Não é porque não teve... O que Jesus está dizendo aqui não é porque não teve o relacionamento carnal que não se consuma o adultério. Porque o adultério ele acontece dentro do coração. Então você já adulterou com ela. Amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, a depravação sexual ela está sendo cada vez mais acentuada no coração humano e o adultério está se tornando cada vez algo mais normal, irmãos. Aceitável pela sociedade. Sabe, é normal, as pessoas, sabe, os jovens do nosso tempo, da nossa geração, tem a coisa do ficar, né? O que é o ficar? Por quê? Porque, sabe, esse negócio é das trevas, irmão. Sabe por quê? Porque a essência de um relacionamento é o compromisso. Então, ter um relacionamento com alguém, seja com Deus, seja com os irmãos da igreja, é um relacionamento de compromisso. Um relacionamento de fidelidade. Então, imagine um jovem que tá namorando, tá ali com aquela pessoa ali, aí tem um contato físico, né? Tem ali, dá um beijo na boca, dá um abraço, né? Tá ali, dá uns pega, né? Com a menina ali, e aí você fala, tô namorando? Não, estamos só ficando. Qual é a diferença do ficar e do namorar na cabeça de um jovem como esse? É que o ficar não exige fidelidade e compromisso. Não exige. Eu posso ficar com ela, mas só estou ficando. Então eu posso ficar com outro. Eu posso ficar com outra. Então amanhã se eu for numa festa e tiver uma outra oportunidade, eu vou ficar com outra. E fica com uma aqui, fica com outra ali. Sim, cuidado, jovem. Porque Jesus vai voltar e quem vai ficar é você. Aleluia. Volta no feio. Oh, glória. Né? Então, esse negócio é muito sério. O compromisso, fidelidade. Né? Amém, irmãos? Glória a Deus. Então o mundo, isso nós precisamos... Nossa, só eu não ganhei café? Eu tô na live, mas não tem problema, irmãos. A gente está aqui. O bom disso é essa espontaneidade. Assim que Deus fala, irmão, assim que Deus trabalha. Sabe, se eu ficasse aqui na videoaula, a videoaula já tem aí, você vai receber a videoaula. Mas se eu estivesse aqui na videoaula, talvez não sairia tantas informações, tanta inspiração boa de Deus para a sua vida e para a minha vida, amém? Então chegou aqui, a pastora trouxe aqui um cafezinho para nós e isso é muito bom. Então o primeiro pecado aqui é adultério. Nós não podemos permitir, irmãos, nós precisamos lutar para que essas coisas não entrem na igreja, para que esses pecados não entrem na igreja. Então nós precisamos educar os nossos filhos, nós precisamos falar aos nossos filhos do perigo dos pecados sexuais, porque pecados sexuais são pecados de aprisionamento. Eu queria aqui só corrigir
talvez alguém que já até na igreja falou, que não existe pecadinho e pecadão, né? Você já ouviu isso? Alguém já falou? Não existe pecadinho e pecadão, pecado é tudo pecado. É bem certo, irmãos, que para condenação, pecado, o salário do pecado é a morte. Amém, irmãos? O salário do pecado é a morte. Nós só estamos livres do pecado por causa de Jesus. Pelo que Ele fez por nós, pela graça nós somos salvos. Porém, irmãos, existe sim distinção entre pecados. A própria palavra do Senhor, lá em 1 João, se eu não me engano, ele vem falar assim que existem pecados que não são para a morte. E por esses pecados, digo que orem. Ore por esses pecados. Mas existem pecados que são para a morte. Por esses, digo que nem orem. Como assim? O apóstolo João falando que eu não posso nem orar. Aí nós vamos lá para o próprio Senhor Jesus, quando ele fala, olha, aquele que comete blasfêmia contra Deus, contra o Pai, contra o Filho, será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, esse não haverá perdão. Então, irmãos, existe pecadinho e pecadão sim, irmãos. E se eu estou lutando contra um pecadinho, isso significa que existe uma fila de pecados ainda maiores querendo entrar, e que se eu permitir que o pequeno entre, o próximo vem. Verdade. A nossa alma é como se fosse uma casa com muitas portas, todas com tranca por dentro. Somos nós que abrimos ou fechamos as portas da nossa alma. Quando eu abrir uma portinha para o pecado, já vai vir outro pecado ainda maior, querendo bater na porta atrás dele. Então, irmãos, pecadinho e pecadão existe sim. E existe até, irmão, o senso da justiça, né? Eu me corrigi porque eu fiquei pensando nisso. E eu achei que eu pude ser mal compreendido na minha pregação de domingo. Engasgou, irmão? Na minha pregação de domingo, irmãos, eu falei assim, eu usei a seguinte palavra. Eu falei assim, irmãos, o céu não é lugar de justiça. Lembra que eu falei isso? E eu falei que o lugar de justiça é o inferno, né? E quando eu falei isso, eu quis enfatizar, irmãos. Eu estava ali usando de uma retórica, né, de uma figura de linguagem, para mostrar que nós, se formos aqueles que são condenados ao inferno, eles são condenados justamente por causa dos seus pecados. E que aqueles que são salvos pela graça, eles justamente são salvos não pelas suas obras de justiça. Não foi justamente porque a justiça sobre o pecador é a morte, o salário do pecado é a morte, então a condenação eterna. Então, quando eu disse que no céu não havia um lugar de injustiça, era para enfatizar a ideia da salvação pela graça e não pelas obras. Não que não exista justiça no céu, porque eu até falei ontem na live de ontem, na pregação, falando que eu li um texto que fala que o trono do Senhor Jesus é a santidade, né? O seu trono é a santidade, o trono de santidade. Então, ou seja, existe uma justiça, o trono é o juízo de Deus. Deus é justo. Eu digo isso para que não peques, né? Lá no apóstolo João. Mas se pecardes, temos um advogado junto ao Pai, o Jesus Cristo, o justo. Ele é o justo, existe a justiça de Deus, tanto para recompensar os crentes, com recompensas distintas, recompensas segundo as obras de cada um. Então, a Juliana vai receber uma recompensa pelas obras dela. Eu vou receber outra recompensa pelas minhas obras. Aleluia. Esse telefone nunca toca, né? E quando a gente está aqui na live, né? Não, isso aí deve ser spam. Querendo vender plano de saúde. Só que para a condenação, irmãos, também haverá injustiça. Haverá justiça, né? A justiça de Deus também virá sobre os condenados. Ou você acha que o camarada que mentiu e não teve a sua remissão em Cristo, ele mentiu. Ele era um mentiroso. O pecado principal dele era a mentira. Ele vai ter a mesma recompensa de punição que um estuprador que estuprou crianças? Absolutamente não. O estuprador terá uma punição mais severa.
E nós temos até um texto que embasa isso quando fala sobre os atormentadores, né? A Bíblia fala ali que aquele que foi muito perdoado devia perdoar também o seu companheiro, e ele foi lançado, e grande será, ele vai ser acrescentado ali de açoites, fala assim, ele receberá mais açoites. Então, ou seja, existe uma punição, existe pecadinho e pecadão sim, irmãos. E o pecadinho talvez seja mais fácil de vencer, vença. Porque se você permitir, o pecadão jaz à porta. Amém, irmãos? Amém. Nós precisamos, como crentes, irmãos, ter medo do pecado. Nós precisamos fugir da aparência do mal. Nós precisamos pensar na tentação do pecado como algo que vai nos levar para a destruição. E lembra da motivação? A motivação é agradar a Deus. A minha motivação é porque eu amo a Deus. E, irmãos, pecado na área sexual, ele é idolatria. Idolatria é que às vezes a gente acha que idolatria é só se prostrar, acender vela para a imagem de escultura, né? Um jovem viciado em pornografia, ele é um idólatra. A idolatria é a dependência de algo que não é Deus. Eu posso idolatrar a minha esposa. Eu posso idolatrar a doutrina. Eu posso idolatrar a placa da igreja. Eu posso idolatrar a minha teologia. Coisas boas que se tornam ruins quando o meu coração se excede naquilo que eu deveria entregar ao meu culto a Deus. Então, reconhecer que problemas sexuais é de cunho idólatra, isso te ajuda o quê? A você trazer a motivação que vai equilibrar essa guerra. Porque se a sua idolatria está em relação a questões sexuais, né? E você entende que você ama a Deus e você quer agradá-lo, e aí você traz Jesus para o páreo. Você fala assim, Jesus, ó, esse pecado aqui na pornografia não é maior do que a tua graça sobre a minha vida. Eu amo mais o Senhor do que isso. Então, você traz Jesus para dentro do seu coração, para que você consiga colocar o seu coração para ser liberto do pecado sexual. Sozinho, meu irmão, dificilmente você vai conseguir. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, primeiro aí foi o adultério. Segundo, nem sei que oração, deixa eu ver aqui, ó, já estamos chegando aqui para o fim, mas vamos lá. O que é fornicação? Esse é um ponto também bem polêmico nas igrejas, né? O que é fornicação? Né? O termo traduzido como fornicação, irmãos, é a palavra porneia. Né? Estou falando bastante de pornografia, irmãos, porque é um pecado secreto que ele aprisiona muitas pessoas. As pessoas são aprisionadas por isso. Mas quando eu olho essa palavra porneia, né, que é da ideia da pornografia, né, mas a palavra porneia é traduzida como fornicação na Bíblia. Essa palavra fornicação é traduzida como porneia. Só que porneia não significa só fornicação. Porneia abrange todos os tipos de relações sexuais ilícitas. O significado da palavra porneia é relações sexuais ilícitas. Então vai além da fornicação. A fornicação é um deles. Mas a gente fala aqui sobre homossexualidade, sobre lesbianismo, até sobre zoofilia, que é o sexo com animais. É claro, irmãos, a gente pensa nessas coisas e fala assim, não, isso é muito louco. É muito louco pensar isso, pastor. A gente está na igreja, a gente quer Jesus, como que você está falando sobre coisas tão bizarras? Talvez a dosagem seja pouca no coração de alguém, mas ainda assim existe. Eu não preciso de muito veneno para contaminar uma água. Basta uma gota. Aquela gota de veneno contamina toda aquela água. Né? Até o pastor Ezequiel citou um provérbio que eu achei muito legal, que ele falou que uma mosca morta, ela estraga o perfume. Se eu fizer aqui um barril de perfume, estou produzindo aqui perfume, fazer um barril, todas as misturas, as saturações, os critérios, a arte do perfumista, da essência, da dosagem certa. Se cair uma mosca e morre dentro desse perfume, o escritor da Provérbios, Salomão, ele fala que a mosca morta, ela destrói o perfume. Então, uma mosca morta dentro da alma de um crente pode contaminar toda a sua alma. Então, às vezes falar dessas coisas assim, fornicação, porneia, coisas assim extremas, relações sexuais com animais, mas irmãos,
Existem hoje igrejas evangélicas que assumem a homossexualidade. Existe pastor, tem uma igreja, eu não vou nem citar nome para não dar ibope e ninguém procurar essa igreja. Aleluia. Mas tem uma igreja que ela é pastoreada por 2 pastoras que são casadas. Né? E lá é o refúgio dos homossexuais que querem Deus, mas que não querem abandonar a prática da homossexualidade. Amém? Nós não somos homofóbicos, nenhum crente é homofóbico. Você não pode nunca ser homofóbico. Nós tivemos oportunidade de trabalhar lá no shopping, quando a pastora tinha o quiosque lá de perfumes, com uma travesti que era namorada de um rapaz. Que tinha ali, o quiosque dela do lado, era colado na nossa banca ali, né, na banca do perfume, era colado. Então nós desenvolvemos uma amizade. Nós desenvolvemos ali um relacionamento de amizade. Com um homossexual e com um travesti. Eu não podia, sabia que eu sou pastor, até passei o seminário para eles. Quem sabe, né? Acontece alguma coisa lá e Deus faz a obra. Mas assim, eu não sou homofóbico, ninguém é homofóbico. Mas irmãos, a prática da homossexualidade é pornéia, irmãos. É relação sexual ilícita. Deus não permite. Não é a igreja que não permite. Quem não permite é Deus, irmãos. E se ele não permite, é porque existe um princípio. Deus é Deus de princípios. Então, se você tem alguma tendência homossexual, e se esse é um sentimento, às vezes você não participa na prática, irmão. Às vezes você não é homossexual, mas você tem desejos homossexuais. E isso tem cura, irmão, tem remédio. O remédio é a palavra de Deus. Remédio é você reconhecer o seu pecado, é você buscar ajuda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós somos livres para ter as nossas ideias. E as nossas ideias, irmãos, vem daqui, ó, da palavra de Deus. Então, se algum dia algum homossexual te acusar de homofóbico, você não é obrigado a concordar. Você concorda com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E o casamento, né? Esse negócio é meio complicado, né? E quando a gente fala da fornicação, no meio dos crentes, primeira coisa que vem e fala, pastor, eu não sou casado com meu marido. Tá, você não é casado com seu marido. Tá, vamos lá. E agora, né? Tô em fornicação ou não tô, pastor? Fala logo esse negócio aí, porque eu preciso saber. Porque senão eu já vou separar agora, porque eu quero Jesus. Não, irmão, calma, não faça isso, não vai fazer besteira. Calma. Irmãos, relação sexual ilícita é fornicação. O que é relação sexual ilícita? Então, irmãos, se você não casou ainda com o seu cônjuge, com o seu marido, com o seu companheiro, você não casou porque ele não quer casar, ou porque teve uma situação, sabe, ele ainda não é crente, ele ainda não se converteu, ou, sabe, tem N situações. Tem situações, irmãos. Tem gente que não casa porque não tem o dinheiro para pagar a taxa do cartório. Por que você não casa, filho? Não, porque não tem dinheiro para pagar. Assina logo o atestado lá e vai para cima, né? Assina esse negócio. Então, aqui a coisa é muito mais séria. Então, irmão, se o seu companheiro é o seu único homem, sabe? Você tem 10 filhos com ele, você já está casado há 30 anos com ele, você mora junto com aquele. Ah, mas eu estou em fornicação, pastor. Irmão, você ama o seu marido, você ama o seu companheiro, vocês estão juntos. Porque na época da Bíblia não tinha negócio de cartório, irmãos. Não tinha cartório. Não é uma certidão expedida por um juiz de paz que vai trazer para você o veredito se você está ou não em pecado, amém? Pode vir para cá, pastor Edinho, traz uma cadeira para cá, se achegue. Então, se você olhar, se você falar assim, pastor, então quer dizer que eu não estou em pecado, então é aquilo que eu falei, o pecado não é uma coisa tão simples. Não adianta, muitos estão casados no papel e estão mais enroscados com pecados sexuais do que aquele que não casou. Com a impureza, com a lascívia, sabe, não tem o pecado, entre aspas, da fornicação, mas está adulterando no seu coração por causa da pornografia, por causa do desejo por outras mulheres. Então, irmãos, o pastor Edinho, eu fico ainda eu sou um pouco cuidadoso para falar nesse assunto, por quê? Porque se você é uma mulher crente, seu marido, seu companheiro é crente, vocês estão na igreja, vocês não casaram ainda, então vamos lá, vamos se acertar, né? Vai lá, casa.
sabe? Sai de cima do muro, né? Porque aí você vai fazer o carnê das Casas Bahia, você vai lá fazer o carnê das Casas Bahia, aí você tá lá, você já tá há 30 anos com o seu companheiro, e você tem 7 filhos com ele. Aí você senta lá no guichê das Casas Bahia, aí a atendente vai falar assim pra você, pastor Edinho, qual é o seu estado civil? Tô aqui fazendo sua ficha, estado civil. Aí um vai olhar pra cara do outro, solteiro. União estável. Agora, mas não, ficou um pouco, mas sabe, você mas não é. É a mesma coisa do crente, eu sou crente, eu sou crente, mas não sou batizado. Parece que você mas não é. Então, resolve, batiza, casa logo, vamos pra cima. A igreja linda aí, a gente põe o tapete vermelho. Aleluia. Vamos casar. Mas já faz 30 anos, não tem problema. Vamos lá, vamos casar, vai ser uma bênção. Amém, irmãos? Então, nessa questão, coloca paz no seu coração, irmão. Você não está casado oficialmente, mas ele é seu esposo, ele é seu companheiro, porque você só tem ele e ele só tem você. Sabe, não é um relacionamento de infidelidade. Vocês não vão... Deixa pra lá. Vou pegar mais leve. Hebreus capítulo 13, versículo 4 diz assim, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Então, o que eu tenho que pensar em relação na minha vida sexual, pensando assim, o meu leito é sem mácula? Né? O meu leito é sem mácula? Existe imoralidade no meu relacionamento sexual com o meu cônjuge? Né? Aonde que é o limite, pastor? Aonde que passa da imoralidade? Aonde que é natural e aonde que passa a ser imoral? Irmão, quem julga isso é você. Quem deve julgar isso é você. A Bíblia diz que o corpo da minha esposa é minha. É meu. O corpo dela é meu. A Bíblia diz. O corpo da mulher não pertence a ela mesma, mas sim ao marido. E o corpo do marido pertence à mulher. Então, eu acho que se existe um limite, o limite da imoralidade, vamos dizer assim, é quando você fere o desejo e a vontade do outro. É quando você vai além do que o outro tem. Que o respeito, né? Falta de respeito. O pessoal, não quero. E você, não, eu quero. Né? Aleluia. Eu acho que eu devo estar ficando vermelho com essa pregação aqui, eu não sei. Né? Amém? A minha esposa, pelo menos aqui, ela tá vermelha. Eu não acredito que ele tá falando essas coisas. É reflexo, né? Que ela tá com a blusa vermelha, tá o reflexo, ficou com vergonha. O leito sem mácula é o respeito e os limites entre 4 paredes, irmãos. Quem tem que estabelecer é você e o seu companheiro, e o seu marido, e a sua esposa. Agora é claro, se o seu marido veio do mundo, viciado em pornografia, e quer vir, e quer que você seja algo que você não é, para satisfazer as imoralidades da sua alma. Então, pera lá, ali existe o limite. Né? A partir deste limite, irmão, você também comete pecado. Se você cede para satisfazer algo que você não quer, algo que não é prazeroso, então você também está cometendo pecado, porque você está praticando relações sexuais ilícitas. Amém? A palavra porneia é mais do que sexo fora do casamento. A palavra porneia é relações sexuais ilícitas. Amém? Glória a Deus. Próximo aqui é a ideia da impureza. Né? A impureza. De acordo com o dicionário, né, os dicionários aí de língua portuguesa, esse termo, impureza, significa contaminação ou sujeira. Né? Então, quando nós analisamos esse termo, a palavra original, a palavra grega para essa palavra impureza, é a palavra akatarsia. Tá? Você não precisa decorar essas coisas, eu falo essas coisas assim, grego, hebraico, essas coisas, mas você não precisa decorar isso não, só precisa abrir a sua mente para o significado que essas coisas nos traz. Né? Então essa palavra akatarsia, ela significa literalmente imundícia aplicada na área sexual, impurezas sexuais. Então, quando falamos de impureza, não dá para pensar na impureza no âmbito fora das relações sexuais. Então, algo que é impuro, porque muita coisa, irmão, infelizmente, né, se você
sabe, a impureza seria algo muito subjetivo, algo muito subliminar. Qualquer coisa pode se tornar impuro por, às vezes, uma falha, às vezes um erro, né? A gente fala assim do altar, às vezes a pessoa vai lá e cometi um erro e agora vai lá e aí sobe no altar e pega um microfone, aí pronto, contaminou o altar. Irmão, para com isso. Sabe, nós precisamos mergulhar mais na profundidade das coisas que dizem respeito ao nosso interior. Aquilo que está dentro de nós, irmãos. Amém? Não é o altar físico que vai contaminar. O que vai contaminar, irmãos, é quando você se coloca contra a vontade de Deus. Então se renda à vontade de Deus. Então impureza, aqui nesse contexto dos frutos da carne, está falando sobre impurezas sexuais. E isso vai na ideia que eu falei até ali um pouquinho atrás, quando eu falei da pessoa às vezes cobiçar uma mulher, né? O homem está ali, aí olha, né? Porque, irmãos, a mulher também cobiça, tá? Amém? Hã? A mulher também cobiça, né, pastor Edinho? Então, só que é diferente, pastor Edinho. É diferente. Agora eu vou abrir aqui um parênteses, fazer aqui uma ilustração meio de brincadeira aqui, para uma ilustração hipotética, tá bom, irmão? Uma ilustração hipotética. O homem, uma ilustração hipotética. O homem, quando ele olha para uma mulher, né? Lá no mundo, aqui não, a gente é crente, tá, irmão? Mas quando o homem olha para uma mulher, ele imagina ela sem roupa. Não é assim? Já imagina ela pelada. Não sei. Não, também não sei, eu estou só fazendo uma situação hipotética. A mulher, quando ela vê um homem bonito, ela não imagina ele sem roupa. Ela imagina ele com uma outra roupa. Não é assim, a mulher vai imaginar porque a fantasia da mulher é além da ideia sexual. Fala, meu. Já penso eu de mão dada com ele passeando. Então, você entende? Nossa, que lindo. Que lindo. Né, com ele. De mão dada, passeando, você entende que é diferente? Meus olhos perfeitos, meu Deus, que coisa linda. Já vai casar comigo. E não é pecado? É pecado. Isso me perdoe, mas... Aí a irmã chega assim a irmã chega assim, né, pastor Edinho? Aí vem um maridão daquela presbítero lá, todo saradão, musculoso, né? Academia. Aí a irmã chega assim, nossa, que irmã abençoada, hein? Tipo, a ideia dela não é sobre a figura do homem, mas é que, tipo, não, a irmã é abençoada, né? Tipo, a ideia da mulher é diferente, mas a impureza, ela entra. Isso mesmo. Ainda que não tenha conotações sexuais, irmão. Porque, como foi que o senhor falou, pecadinho é pecado, pecadão, é pecado. Então, mas tem diferença. É isso mesmo, mas tem sim, mas no momento que eu já vejo eu pegando na mão dele e passeando, mas tem pessoas que já veem diferente. Isso que o senhor falou. Tapete vermelho. Não, a Mariana não é pastora. Enquanto o homem está pensando na mulher pelada, ou a mulher está pensando no homem de terno, não, ele com terno, assim, com a camiseta apertada, entendeu? Então, a impureza, irmão, é muito mais sutil do que simplesmente, porque é muito fácil levar os holofotes para o pensamento do homem, que já tem uma tendência erotizada, né? Mas as mulheres e os jovens também precisam tomar cuidado para que a impureza, que nem eu falei, olhar para uma pessoa, olhar para uma mulher na rua, às vezes não é o adultério que Jesus falou, mas é uma impureza que está deixando entrar no coração, uma possibilidade, uma fantasia, um sentimento. Porque, irmãos, tudo está relacionado aos nossos sentimentos. Né? Uma pessoa que comete pecados na área sexuais, é claro, tem toda essa conotação da dopamina, que eu comentei agora há pouco, mas também isso fala sobre emoção. A pessoa que às vezes se envolve com pecados sexuais, geralmente ela passa por um processo de solidão. Né? Então ela supre ali a sua solidão, a sua carência, muitas vezes, trazendo ali à tona um desejo carnal, um desejo pecaminoso, porque aquilo supre a solidão, né? Então, aí até o pessoal vai chegar, não, Jesus, fica um pouquinho ali fora que agora o negócio vai endoidar, né? Pede até licença para Jesus, por quê? Porque a carência e a solidão acaba, irmãos, às vezes parece que é brincadeira, mas isso é a realidade de muitas pessoas, é a realidade de muitas pessoas. Nós estamos falando aqui para a internet, sabe? Eu não sei quem é que está ali me ouvindo. Uma coisa eu sei, meu irmão, Jesus, ele entende.
Ele entende a sua solidão, ele entende aquilo que está, e às vezes não se sinta, às vezes a pessoa já se sente, sabe, já condenado ao inferno por causa de um pecado. Por isso que a gente fala tanto da graça, irmãos. Jesus, ele quer te curar, Jesus, ele quer sarar a sua alma, a sua sexualidade. Nós estamos falando aqui de pecados sexuais, irmãos. O apóstolo Paulo disse, os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas nós estamos aqui dizendo, vem para o reino dos céus para encontrar no reino dos céus a libertação dos seus pecados sexuais. Sabe? Vem em Cristo a motivação para que você possa ter uma vida livre, longe das impurezas. E quando a impureza entrar, sabe o que você tem que fazer? Você tem que limpar, irmão. Tem que limpar. Tem uma musiquinha do 3 palavrinhas, né? A gente é pai de menina pequena e a gente acaba aprendendo essas coisas, né? 3 palavrinhas é um grupinho de desenho bíblico, musiquinha evangélica, né? Você tem filho, filha, vai lá, põe lá no YouTube, 3 palavrinhas. E tem, não, acho que não é nem 3 palavrinhas, mas tem uma musiquinha lá que ele fala assim do coração. Aí fala assim que o coração, aí tem o coração preto, assim, todo sujo. Yasmin Veríssima, a pastora é mais entendida do que eu nessas coisas infantis, né? Então ela fala assim, que o coração, quando vem uma mentirinha, quando vem um pecadinho ali, ele fica sujo, né? E aquele coração, aí fica, tem até um carinha vestido de coração assim, né? E na musiquinha ele fica preto. Aí ela fala do sangue de Jesus, que vem e deixa limpo o coração. Então, se o seu coração se contaminou, chega para a cruz, meu irmão. Se entrega para Ele, se rasga para Ele e fala, Jesus, está aqui, ó. O meu pecado sexual, ele é mais forte que eu. O meu pecado sexual me tira da tua presença. O meu pecado sexual desperta em mim a minha natureza carnal mais terrível. A minha capacidade de pecar. Por isso que eu falo, irmão, nós temos toda a capacidade, a tendência, a capacidade para sermos pecadores, irmãos. Basta uma brecha. Basta uma inclinação. Lembra que a gente falou da inclinação? Basta uma inclinação para o pecado, aquilo vai alimentar a sua carne. É o leão, você vai jogar o bife lá né? Juliana gostou da doutrina do bife. Né? Fecha a boca do leão. O leão é a sua natureza. O leão é a nossa natureza pecaminosa. Então, se você vai alimentar, ele vai ficar forte, irmão. E aí daqui a pouco ele está quebrando a jaula. E está saindo da jaula. Jesus prendeu ele lá atrás, quando você se converteu. Agora você está alimentando, ele está ficando forte, está quase quebrando a jaula. Quase quebrando a fechadura para sair. E dominar de novo a sua alma. Dominar de novo a sua natureza. Sabe? A gente fala aqui de extremos, mas tudo começa no sutil. Tudo começa com... Né? Que nem eu falo, né? Ninguém acorda de manhã assim, nossa, estou com vontade de trair minha esposa hoje. Isso não acontece. Ninguém nasce, ninguém maquina isso. Aquilo começa a nascer no coração, começa a ser alimentado. A carência, a solidão, a vingança, a tristeza de uma traição, vou me vingar, vou fazer igual. Sabe? Isso é um sentimento que vai sendo alimentado dentro da sua alma, que aí quando vai ver, pecou. Aí pecou, mas já começou lá atrás. Não deixa a impureza entrar. Sabe? Limpa o coração. Faz que nem lá na musiquinha. Limpa o coração. Amém? Aí ele fala aqui, né, naquele texto que a pastora Renata disse que tinha até medo, de Hebreus 12, 14. Que ele diz, segui a paz com todos, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então ontem eu falei bastante sobre isso. Quem não assistiu a ministração de ontem, eu falei o seguinte, existe uma diferença entre santidade e santificação. Santidade é um estado do nosso ser. Nós somos santos em Cristo. A nossa condição em Cristo é de santidade. Quando Deus olha para nós, por causa de Cristo, por causa do sangue, nós somos santos. Mas a santificação é um processo que dia após dia, ora você vai vencer, ora você vai cair, ora você vai escorregar, ora você vai vencer. O processo de santificação é o processo de querer agradar o seu Deus com as suas atitudes. Consagrar-te. A santificação, lembra? Consciência de separação.
Então, eu me incluo, eu me permito estar no processo de santificação quando eu reconheço a minha natureza pecaminosa e eu reconheço os meus erros, e eu reconheço os meus pecados, e eu chego até a cruz e falo, Jesus, eu quero o Senhor. Ainda que o meu pecado me seduza, eu quero o Senhor. Amém? Amém. E nosso último ponto aqui é a lascívia, né? O que significa lascívia? Lascívia trata de uma conduta promíscua, né? Vem do grego asélgia, que traz a ideia de um desejo incontrolável pelo sexo. O ponto de abusar da moralidade pública e privada, a lascívia opõe-se diretamente à vergonha do pecado. Então, a lascívia é a ideia daquilo que eu até falei, teve um dia que eu estava falando aqui, e aí eu falei isso que eu vou falar, e a irmã olhou com uma cara feia assim para mim, que eu falei assim, existem muitas mulheres que estão cheias de lascívia. Porque a lascívia, ela é oposta à moralidade, ela fere os princípios do pudor. Então, como eu falei dessa moça que tava aí no Parque Novo Mundo de topzinho, tá de sutiã, irmã. Na verdade, ela tava de sutiã no meio da rua, lá no Parque Novo Mundo. Ela tá de sutiã, ela tá cheia de lascívia, irmã, porque quem não tem, quem tem a santidade de Deus no seu coração, na sua alma, não se permite chegar em uma impureza tão grande que vai sair praticamente seminua na rua. As mulheres crentes, as mulheres, elas se adornam até com muito pudor. Quer falar, pastor? Pode falar. O carnaval é um carnaval de lascívia. O carnaval desperta a lascívia das pessoas. Desfile de lascívia. Desfile de lascívia. Demônio, né? Então, irmã, mas assim, o demônio, irmã, é aí que tá, né? A gente tem que também parar de... Eu não sou advogado do diabo não, tá, irmão? Mas a gente tem que parar de botar culpa no diabo, irmão. Tudo é diabo, pastor. Não, a lascívia, irmão, é coisa do homem. É pecado que está no homem e na mulher. O diabo, sabe o que o diabo vai fazer? O diabo vai criar o cenário. O diabo vai pegar o desfile do carnaval que algum homem inventou. Não foi o diabo que apareceu lá, agora eu quero que estabeleça o carnaval. Algum homem cheio de lascívia achou que as mulheres desfilando seminua vai dar mais ibope. Aí algum outro homem de lascívia, cheio de lascívia, achou que se transmitir o carnaval em todas as televisões, em todas as redes sociais, isso vai dar um grande ibope, e ele vai poder vender as propagandas dele, e isso é que dá dinheiro no nosso país. Lascívia é um produto. O carnaval gera muito dinheiro. Então o carnaval é do diabo, é óbvio, né, irmão? O mundo jaz no maligno. Mas quantos crentes que às vezes ainda quer dar uma espiadinha? Será que a Gaviões ganhou? Né? Então a gente tem que tomar cuidado, irmãos. A gente tem que tomar cuidado, por quê? Porque você vai às vezes na melhor das intenções, querendo ver a Gaviões. Né? Não quero ver mulher pelada não, pastor. Eu quero ver lá, né, Unidos de Vila Maria. Unidos da Vila Maria. Eu quero ver os carros alegóricos, né? Que coisa linda, né, pastor? Cheio de brilho, cheio de purpurina. Mas ali no mesmo lugar onde vai passar a arte, também vai passar a lascívia. Também vai passar a mulher pelada. Também vai passar toda sorte de impurezas sexuais que vão despertar, às vezes, uma coisa que já estava adormecida, que já estava vencida. O leão vai receber um bifão lá. Teve um momento na minha vida que eu saí da presença do Senhor e fui um pouco pro mundo. Aí me chamou até pro Pablo Vitão. Eu estava no próprio inferno, mas Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Os 20 minutos, pastor, que eu passei. Era homem beijando homem, mulher beijando mulher. Mas Senhor Jesus, me tira daqui, aquele inferno. E fiquei 20 minutos, pra você ver. É horrível. E lá no centro, né? É no centro mesmo. Eu fui Não, no centro é uma coisa terrível. É no centro que eu fui. Trabalhava lá do lado, isso é horrível. Não é horrível, pastor? Até meu Deus do Fecha céu. tudo, fecha as ruas. Fecha as ruas. O shopping fechava as portas, senão as pessoas podiam entrar e destruir as lojas. E eu fui num tempo desse mesmo. Eu que já empurrei o carro daqui até lá. Vila Maria. Carro de lascívia. Já desfilou também, escondido de mim. Já? Cheio de coisa ruim. Cheio de coisa Sai ruim. daqui mesmo, põe esse carro daqui até o AMB, imagina.
Nossa. Aleluia. Então, irmãos, Pensou você? As pessoas ficam muito loucas. uma coisa que a gente precisa entender sobre a lascívia é que a lascívia é um monstro interior. O sexo pervertido, ele não satisfaz realmente ninguém, irmãos. O sexo pervertido é um desejo desenfreado por mais prazer. Então, é uma coisa que não tem fim, não tem o momento da satisfação. A pessoa que sai com prostituta, essas coisas, ele vai e, tipo, acabou, já sabe, não tem nenhum tipo de benefício naquele ato sexual. Só impureza, lascívia, perversão, só pecado atrás de pecado. Aí você vai falar assim, pastor, mas e eu era assim quando eu era do mundo. Né? Eu era isso, eu fazia tudo isso. E agora que eu sou crente, o que eu preciso fazer? Agora que você é crente, irmão, não tem a coisa o mecanismo da libertação, tem que confessar o nome, tem que fazer... Não tem nada disso, irmão. O que você precisa é alimentar o seu espírito. O que você precisa, se você tem problema, se você já teve, é que nem eu falei da bebida. Se você teve um problema na área sexual lá no mundo, agora você tem que fugir da aparência do mal. Porque todo desejo que você já experimentou lá atrás, ele pode vir à tona a qualquer momento se você não vigiar. Então, os desejos da natureza... Não é porque é crente, irmão. É isso que as pessoas... Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse assim. Virei crente, pastor Edinho. Agora, virou uma chave no meu cérebro. Agora a minha natureza é só santidade. Mas não é, irmãos. Não é. E quem veste esta capa, veste a capa da hipocrisia. E acaba enganando a si próprio. A capa de que agora eu sou crente, agora eu estou imune. Tomei a vacina contra os pecados sexuais. Irmão, infelizmente não é assim. Infelizmente, o pecado jaz à porta. Jesus falou isso para Caim, né? O pecado jaz à porta. Cabe a tu dominá-lo. Somos nós que precisamos dominar. Ei, chegou na porta, daí você não passa. Nem mais um passo daí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Aí Colossenses, capítulo 3, versículo 5, diz assim: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Então aqui o apóstolo Paulo nos traz a receita. Como vencer os pecados da carne? Como vencer os pecados sexuais? Mortificando a nossa carne. Mortificando a nossa natureza. Só posso mortificar a minha natureza se eu vivificar a minha vida espiritual, o meu espírito. Eu só vivifico o meu espírito quando eu busco a Deus, quando eu estou na igreja, quando eu estou na palavra, quando eu estou buscando, quando eu estou em oração, quando eu estou, na presença das coisas de Deus. E aí aquilo vai fortalecendo o meu espírito e a minha carne vai ficando cada vez mais mortificada. Ela só vai ser morta para sempre no dia em que esse corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade. Então aí sim se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Então, a minha natureza pecaminosa, ela ainda existe. E é um erro ignorá-la. É um erro ignorá-la. Irmãos, nós precisamos enfrentá-la e não ignorá-la. Porque às vezes a gente está preocupado tanto com as coisas santas de Deus, que a gente não tem tempo para se preocupar com a nossa natureza, que é imortal, mortal, ela é pecaminosa. Amém, irmãos? Então, lascívia é isso, é essa coisa, esse desejo, essa conduta promíscua. Amém? Infelizmente, hoje não precisa ir no sambódromo, não precisa ir no AMB, e nem precisa esperar o fevereiro lá, o março do carnaval. Se você abre o Instagram, infelizmente tem muita lascívia no Instagram, né? E muitos têm se perdido porque não conseguem lidar, né? A Bíblia, né? A gente tem a gente fala, acho que a Bíblia tem até um versículo, pastor Edinho, se você lembrar, você me mostra, que fala assim que a janela, os olhos são a janela da alma, né? Mas que o pecado, né, está nos olhos de quem vê. Não é assim? Não se cansam de desejar. Não se cansam de desejar o mal. Os nossos olhos. Então, assim, a questão não é fora, a questão é dentro.
Então, se eu não tenho problema na área sexual, pra mim olhar o Instagram não vai mudar em nada na minha vida. Eu vou olhar e falar, ai, que menina pervertida. Olha que sem vergonha. Vai se converter, mulher. Né? A gente não tem desejo nenhum, não vai ter atração nenhuma com aquilo. Agora, se lá atrás você já teve problema na área sexual, aí o Instagram ali, aí você sabe que existe um demônio, um principado chamado algoritmo, pastor Edinho. O principado chamado algoritmo, ele consegue ver tudo que você vê. E se você já experimentou pesquisar assim no Google, vestido vermelho, sei lá. Toda hora que você abre o seu celular, seja no Facebook, seja no Instagram, vai ter um vestido vermelho lá para você comprar. Se você pesquisar caixa de som para a igreja, aonde você abrir vai aparecer caixa de som. Esse é um demônio.